Vê se voltou a internet? A Priscila falou que voltou. Boa noite a todos, público que nos assiste. Em razão de uns problemas técnicos que foram pela empresa que fornece serviço técnico de internet aqui para nós, será gravado, e se antes dessa gravação ou no decorrer dessa audiência, colocaremos ao vivo. Caso não, será lançado no YouTube, no Facebook e na página da Câmara. Tá? Então, hoje nós damos início à audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício financeiro de 2022. E aqui nós contamos com a presença dos funcionários da Câmara Municipal, a Priscila, da imprensa, o Tanaka, oficial de gabinete, e os ilustres vereadores. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Márcio, relatora Rosiane e membro Ilcinho. Também temos aqui a presença do vereador Paulo Fernando Cavalcante, José Mauri e Rafael Vilela, tá? E também da nossa procuradora da Câmara Municipal, Maristela Gomes Talavera. E dando início à audiência pública ao projeto de lei do Executivo número 018/2021, as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2022 e das outras providências. Também consta aqui também uma emenda 006/2021 ao presente projeto. Convido aqui na tribuna para fazer uso da palavra o presidente da Comissões de Finanças e Orçamento da Câmara, responsável, o nosso anfitrião, o Márcio Batista. Eu gostaria de uma boa noite a todos, né? Agradecer a presença dos nobres edis, que aqui estão para prestigiar este evento, a todos que nos assistem, e gostaria de convidar o representante da Secretaria de Administração, neste ato representando o secretário de Finanças, para estar fazendo as elucidações aqui, as explicações referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o economista Eduardo Chibuk. Eduardo, com você. Boa noite a todos, boa noite, vereadores. Obrigado, presidente. Em nome da prefeita Cássia, do secretário Bruno César, do secretário Ota e do contador Zubikoves, eu venho aqui apresentar somente a diretriz do que vai ser o orçamento de 2022. Hoje, na verdade, a gente vai discutir somente a regra. Em agosto, mais ou menos ali por meio de agosto, vai ser apresentado o orçamento, a LDO e o PPA. O PPA, o que é? O Plano Plurianual, é o norteador dos investimentos do município. Ele é feito para 5 anos, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Hoje é somente a parte de diretriz. O que é que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro do orçamento. Já comunicando, essa audiência também estará disponível depois que consertar o sistema de transmissão, vai estar disponível no perfil da Prefeitura, no perfil da Câmara e nas redes sociais da Câmara Municipal. Senhores, o que é a Lei de Diretriz Orçamentária? É simplesmente o norteador, como eu disse, o norteador das metas a serem aplicadas no ano de 2022 através da Lei Orçamentária Anual. O que é que norteia, o que é que fala a lei? A lei permite que a gente discuta antecipadamente quais são os tópicos a serem colocados no orçamento do exercício seguinte ao ano corrente. Então, a LDO simplesmente ela coloca os tópicos que são mais importantes para a montagem do orçamento.
Dentro disso, a Prefeitura já fez alguns norteadores, que é exatamente no primeiro parágrafo, no primeiro artigo e no segundo artigo, que são o quê? As ações que serão dadas como norteadores de ação. O que é? A primeira é ação de educação básica e saúde pública. Isso nem precisa dizer, são 15% e 25% que são aplicados. Hoje estão, em média, 30%, 31%, e na área de educação um pouquinho mais também. E combater a pobreza, erradicar a pobreza é um norteador de todo o brasileiro, e a administração pública faz isso com maior eficiência. No momento, estamos enfrentando uma pandemia sanitária. O foco de mitigar problemas na área de saúde é importante, na área de epidemias, principalmente. Nós esquecemos das epidemias sazonais, que é o dengue, que é várias coisas que temos, e estamos só focando Covid. E os anos estão passando e a gente está esquecendo. Mas no orçamento isso vai ser norteador, vai ser também pautado e vai ter verba exatamente para isso, seja do recurso próprio ou de repasses do governo, de instâncias superiores, governo estadual e governo federal. Promover o desenvolvimento do município, aí são duas vertentes: o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento urbano envolve o quê? A qualidade de vida dos cidadãos epitacianos. Então, o que vem a ser o desenvolvimento urbano? É melhorias nas vias públicas, esgotamento sanitário. Se nós temos a vertente econômica do turismo, então, melhores acessos aos atrativos turísticos. Isso é desenvolvimento urbano. Desenvolvimento econômico é melhorar o poder de renda própria do município, tanto ela como renda pública como renda do setor privado, atraindo investimento, atraindo pessoas que possam consumir os produtos epitacianos. Esse é um norteador, e dentro da pauta da gestão da prefeita Cássia, ela está dando mais intensidade à gestão administrativa, porque agora a administração está seguindo. Então, o próximo passo agora é melhorar na gestão o quê? Atraindo investimentos, melhorando a renda e o emprego do município. Assistência à criança e adolescente é outro ponto que é importante. Nós temos aí um número muito grande, né, Maristela, de crianças aí que precisam ter uma atenção maior. Maristela, eu vou usar a Maristela um pouquinho como escada, porque é da educação, e somos aí há muito tempo parceiros, né, Marcela? Então, na questão da criança e adolescente, tem algumas vertentes, que é a educação em si e assistência social direta, vendo a qualidade de vida dessas crianças, transporte, tudo, acesso a inclusões. E reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. O que é isso? O que está se pensando aqui? Como vocês devem estar acompanhando, desde o ano passado, estamos fazendo um grande esforço. Não foi o ano passado, mas o ano passado mais focado na integração dos sistemas administrativos para melhorar a prestação de serviço. O que é isso? Isso é o seguinte: a Prefeitura vem gastando na área de tecnologia de informação recursos para integrar os sistemas que tem, e disso disponibilizar para os cidadãos como ter acesso aos serviços públicos. E, ao mesmo tempo, na retaguarda, melhorar e ter eficiência, certo, Ricardo? Ter a eficiência do quê? De como fazer o controle e a administração das coisas que são feitas dentro da Prefeitura. Então, nesse item, está se gastando hoje, já está funcionando a nuvem, em inglês Cloud Computing, que é o termo certo. Esse processo de nuvem, o que acontece? Hoje, quando um cidadão pede um serviço de
recapeamento ou de conserto de um buraco, qualquer coisa assim, ou precisa de alguma coisa da assistência de saúde ou educação, ele pode entrar na página da prefeitura e já fazer o protocolo de intenção. Isso cai num lugar e é disparado para a secretaria disponível para o tipo de serviço que está sendo demandado. Ao mesmo tempo, internamente, a contabilidade já conversa com o setor de licitação, que conversa com o setor de compras, que conversa com o setor de estoque. O controle de frotas hoje é único, não é mais assim pontual por secretarias. Isso é o investimento que está sendo feito para melhorar e diminuir os gastos. Então, é essa parte que a prefeitura está atacando e está tentando melhorar. E está conseguindo. E no trabalho de arrecadação é eficiência mesmo. Como vocês participaram, alguns como cidadãos e outros como vereadores, em 2019 teve aquele trabalho de recadastramento da base do IPTU, que foi feito o trabalho de geoprocessamento. E isso é contínuo. E a arrecadação, nossa, é muito baixa. Temos que melhorar a eficiência do que arrecada e aumentar a arrecadação através do investimento anterior em atividades econômicas. Então, a prefeitura vem gastando alguns recursos próprios para esse tipo de coisa, para melhorar a eficiência na arrecadação, ter robustez na receita, diminuindo os gastos, certo? Principalmente as despesas, porque custo a gente tem na contabilidade, custo gera alguma coisa produtiva, despesa não. Você gasta, ela vai embora. Bom, diante disso, a LDL está construída em 9 capítulos. O primeiro capítulo é disposições preliminares, o segundo, prioridades de metas da administração pública. Foi elencado 6 prioridades: desenvolvimento urbano, desenvolvimento administrativo, desenvolvimento social, desenvolvimento educacional e desenvolvimento cultural. Como eu falei no item anterior, desenvolvimento urbano, o que é? Melhorias na urbanização. Então, é limpeza, vias públicas, vias carroçáveis, principalmente boas. Isso é desenvolvimento urbano. Desenvolvimento administrativo, já estamos falando aqui, que é a melhoria da prestação de serviço, melhoria na eficiência, no atendimento, várias coisas. Desenvolvimento social. Todo mundo sabe que a cidade enfrenta um monte de problemas, que a gente precisa unir esforços para mitigar problemas sociais, lugares que têm bolsões de pobreza, o distanciamento do distrito para cá, transporte. Tudo é isso, nós temos que dar foco, claro, dentro da estrutura orçamentária. Desenvolvimento educacional é uma coisa que já Epitácio é uma referência, já teve melhor, como já teve pior. No momento é uma referência, mas não temos nenhuma avaliação hoje, devido aos últimos 2 anos não ter nada. Mas o IDH é um IDH bom, robusto, é uma coisa de referência que nós usamos para a captação de recursos. Então, o investimento no desenvolvimento educacional, tanto na linha direta como na linha transversal, é importante. A transversal são as atividades extras que você coloca dentro do desenvolvimento educacional, tanto na rede municipal como na rede profissionalizante, na rede do segundo ciclo, no terceiro ciclo, pós-graduação e outras coisas que aparecem, principalmente na qualificação também profissional, que é o que está sendo investido pela Univesp e outras coisas, a FAP, o Instituto Federal e outras faculdades que já estão com escritórios aqui e fazem o chamado EAD, estudo à distância, ou educação à distância. Bom, o que foi colocado mais assim de excepcional, de outras coisas, no orçamento, não tem muita mudança de 2020 e 2021. Então, o artigo 4 continua com a mesma estrutura,
ela, não sei se é necessário explicar essa estrutura, mas ela é a estrutura orçamentária, então não muda muito. É o ativo, o passivo, o investimento, receita, despesa, custeios. Bom, disso aí existe o quê? No dia a dia, principalmente do legislativo, quando vocês recebem aquelas alterações de PPA, aquelas mudanças de investimento, é aqui que se discute. Por quê? Na LDO, vocês estão preparando o que é que vocês demandam para o ano de 2022. Então, o que acontece agora? Agora é entender como ter as ações, o que é que pode ser demandado e planificar para frente. É isso que nós temos que fazer até agosto. Tá bom? Bom, diante disso, tem mais algumas coisinhas que é em cima da legislação federal, que é o norteador de todo o controle fiscal do município, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 8666. A Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é? Simplesmente, quando nós expomos como vai ser o orçamento, aí o que acontece depois? Isso tem que ser uma obrigação e é onde os senhores fiscalizam as ações do executivo. Porque foi dado para os senhores uma peça orçamentária dizendo que ia fazer alguma coisa e não foi feito. Aí vocês podem, fiscalizar ações. Ou foi feito, ou aquilo que foi estimado não é o suficiente para fazer a ação. Então, há as alterações, há os investimentos e as complementações. É para isso que serve o norteador da Lei de Responsabilidade Fiscal, para ninguém sair fora do que é o correto. Bom, na orientação para a elaboração do... Está passando? Tá. Na página 3, na orientação de elaboração da execução da lei... O que acontece? Foi colocado algumas coisas que são prementes da estrutura da LDO. Não está se fazendo nada aqui que é diferente dos outros anos. A estrutura é a mesma e a única coisa que está se falando e reforçando são o quê? No artigo 8, na proposta do Poder Executivo, são as obras em execuções ou em execução terão prioridades para novos projetos. Principalmente, não vai entrar um projeto novo se você está fazendo alguma coisa, porque aí você está despendendo esforços errados, sobrepondo aquilo que você nem cumpriu ainda. Então, isso está dentro da estrutura. As despesas, principalmente as despesas, como eu falei anteriormente, nós temos despesas e custos. Despesas hoje, o que é? Se vocês olharem alguns serviços da prefeitura, elas não têm uma receita direta. Quando não tem uma receita direta, ela é uma despesa. Então, isso é importante todos entenderem, que no orçamento existe muita despesa. É onde abaixa um pouco a margem de trabalho, de investimento, de captação de recursos. Por quê? Se a gente aumenta muito a despesa, nós não temos dinheiro para captar os investimentos. No setor público, como os senhores sabem, as senhoras, principalmente, Maquiama já acompanhou a gente, os outros vereadores, Paulinho também, sabe que para pedir uma verba tem que ter uma contrapartida. Pode ser de 1% ou pode ser de 10% ou o que for. Se a gente pede R$1, normalmente 10 centavos eles pedem de contrapartida. Se pede 1 milhão, 100 mil e assim por diante. Vai depender do grau de solicitação e o que é que vai ser aplicado ou investido. Tá bom? Bom, a previsão de operações de crédito, essas coisas, está prevista também, serão pontuadas na LOA. Por quê? O que nós estamos fazendo hoje é diretriz, determinação de ações. Na LOA, aí sim, aquilo que vocês estiverem pensando que podem fazer e o que o executivo mandar como discussão, aí será adequado na LOA. Mas antes,
Todo norteador, como eu falei, é o Plano Plurianual, o PPA. Como o PPA ele está vencendo esse ano, ele foi feito para 2018, 2019, 2020 e 2021, em agosto será enviado para essa casa o quê? Qual vai ser o norteador de investimentos para os próximos 5 anos. Isso é obrigação. E dentro do PPA, aí sim a LOA se adequa. Vai se adequando, cada ano vai sendo visto o que é que tem de investimentos e o que pode ser agregado ou o que foi cumprido. É para isso que serve o PPA. É um planejador de ações de investimento. Continuando, estou na página já. Agora eu vou falar na página 6, tá, gente? Eu vou pular um pouquinho, que é aqui contingenciamento de despesas, limitações, eu acabei falando, passei por cima dos artigos, tá bom? Mas tem uma parte aqui que é importante mencionar no artigo 18, se os senhores e as senhoras tiveram já o prazer de ler, a mesa da Câmara elaborar sua proposta orçamentária para o exercício 2022 e remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto para a consolidação do orçamento geral do município. O que significa isso? Significa que a Câmara, os vereadores, com o seu presidente, vão ter que sentar e apresentar qual vai ser o quê? O custeio da Casa de Leis. Quais serão as ações que vocês podem projetar para o ano que vem de viagens e algumas coisas para captação de recursos, para articulação política. Essas coisas têm que estar aqui. Inclusive, eu peço perdão, mas o gasto de pessoal da casa tem que estar elaborado por ano que vem, inclusive se estão projetando alguma majoração de alguma despesa ou alguma coisa nesse sentido. E disso, eu fiz questão de grifar que o Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo, dia 31 de julho de 2021, todos os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive as correntes líquidas e respectivas memórias de cálculo, na forma prevista do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu mencionei agora há pouco. Tá bom? Então, na verdade, quando vem para cá, para a Casa de Leis, o primeiro minuta da LOA, vocês já têm noção do que foi feito, noção do que está sendo projetado e como foi feito esse trabalho. É essa a função da contabilidade lá na Secretaria de Finanças. Depois, eu vou pular mais um pouquinho, vou para as subvenções e das entidades, que é importante vocês saberem quem são as entidades que o município está subsidiando. Quem são? Hoje, elencadas estão o Abrigo dos Idosos, a Sociedade Beneficente Cultural São Jerônimo, Guarda Mirim, a Sociedade Cultural e Assistência eu acho que é Nova Evangelista, eu não conheço bem, de Presidente Epitácio, a APAI, a UP, que é o Rafael teve o prazer de ser presidente, né? Ou não? A Associação da Alfa Ômega, Instituto Danton Salomão e a Irmandade Santa Casa. Eu grifei a Santa Casa, importante, por favor, faz um highlight aqui no valor para mim, Rafa. Desculpe o Rafa, tá? A intimidade com o vereador. Eu grifei 5 milhões para vocês verem que está projetado um valor que vocês prorratearem em 12, é o valor mensal a ser repassado para a Santa Casa que está previsto, tá bom? É um número que eu achei interessante grifar para vocês terem um norteador de discussões aí, tá bom? Depois, na próxima página, Rafa, artigo, eu quero comentar o artigo 22, que é o aumento de despesa. Se todos sabem e têm conhecimento, em março de 2020, o governo federal
publicou uma lei que limitava os gastos dos governos abaixo do governo federal, estado e municípios que recebessem o auxílio emergencial para o enfrentamento da pandemia sanitária. E isso foi o norteador de quê? De controle das despesas. Não pode ser aumentado, não pode fazer nada, nenhum acréscimo de despesa, se você não tem esse quadro de despesa do ano anterior à promulgação da lei. Então, a lei, ela limita. Então, o que acontece? Se vocês perceberem, vamos ter que dar aumento. Aumento do quê? Se falar em aumento salarial, tem que ser em cima da regra que está vigente na lei que foi promulgada. Não pode ser nenhum centavo a mais, porque não foi previsto anteriormente. Precisamos contratar mais pessoas. Não pode, porque o quadro que tem que estar presente é o quadro, a fotografia que tinha-se em março de 2020. Não pode ser contratado ninguém. Se todos perceberam, no final do ano foi feita uma lei e adequou todos os cargos em comissão da prefeitura. Saiu aquela nomenclatura assessor e entrou a nomenclatura coordenador. Tive o prazer de construir todo esse projeto. A prefeita, na época, confiou nas nossas ações e eu fiz e a gente adequou. Inclusive, quem que poderia ser contratado. Aí teve uma hora que eu vou usar, o Márcio, na época, estava em transição, já estava saindo da secretaria, mas a gente discutiu, ele era o secretário na época, e eu vinha discutindo, depois a gente discutiu com o Felipe, e nós ficamos presos à lei, não podia aumentar ninguém, né, Márcio? Não podia, então, o que está valendo hoje, até 31 de dezembro, é aquele quadro de março de 2020. Então, quando a gente fala, precisamos aumentar o salário, sim, precisa aumentar o salário, mas não tem condições de aumentar, tá bom? Então, quando a gente faz aquela propagação de falar, precisamos aumentar o salário, claro, eu também gostaria, porque eu sou uma pessoa assalariada, mas não tem como. Então, o orçamento desse ano, ele está prevendo um gatilho, está prevendo um gatilho para o ano de 2022, se nada acontecer. Se a lei correr certinho, dia 31/12 de 2021, a lei de 2020, da pandemia, for derrubada, aí você tem uma margem para crescer. Só isso, eu fiz essa questão de grifar isso, para que, vamos aumentar salário, vamos aumentar o ticket de refeição, vamos aumentar isso para os servidores. Não podemos se a gente não tem um cenário correto da receita. Tá bom? Então, agora, se discutir isso, nós estaríamos discutindo coisas que não pode. Só depois que tiver um cenário melhor. Rezamos, né? Rezamos aí todos, para que em agosto, quando estivermos discutindo a LOA, o cenário esteja melhor, vacinação esteja dando resultado, e aí a gente pode caminhar. Outra, correr atrás de investimento, gente. Presidente Epitácio é uma cidade que precisa de investimento em infraestrutura. Nós precisamos correr nesse ponto e atrair investidores. Hoje, o norte da administração é a energia fotovoltaica, que é um dos senhores, eu peço perdão de falar assim, eu sou economista e engenheiro eletrônico. Sou um dos apologistas da energia fotovoltaica e é uma aposta nossa. É uma aposta nossa em diminuir, lembra que eu falei das despesas do setor público? Uma das nossos nortes vai ser apostar na fotovoltaica, porque vamos passar a ser geradores de energia. Uma vez sendo geradores de energia, nós vamos derrubar a compra de energia do setor público. Nós vamos passar a ofertar, e isso vai melhorar nossas contas públicas. E, ao mesmo tempo, vamos ser produtores, vamos poder melhorar a qualidade de distribuição de serviços públicos na cidade. Então, a energia
Fotovoltaica é um investimento que vai ser, sim, gerador de renda no futuro muito próximo. Instalou hoje, no próximo mês a gente já vê resultados. É imediato. Imediato. Então, a usina de fotovoltaica é um norte. Nós não pensamos só numa usina, pensamos em todos os prédios públicos gerando energia. Tá? Então, nós temos, por exemplo, estamos terminando agora a lei do, eu não sei se já veio, a lei do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, porque estamos mudando, Maristela pode até falar melhor que a gente nesse ponto. O governo federal agora transfere os recursos fundo a fundo. Então, não precisamos ter uma entidade própria. E o Fundeb, ele não tinha uma entidade própria. E agora estamos transformando os fundos, essa é uma que está na minha responsabilidade, todos os fundos e conselhos, por atribuição do secretário Bruno. Hoje, o Marcos Ota, que é o secretário de Finanças, e eu, corremos atrás de Receita Federal para acelerar. Então, o Fundo do Idoso, da Juventude, da Educação Básica, o Desenvolvimento Econômico, todos eles vão ter entidade própria, ou seja, CNPJ. E a captação de investimento, essas coisas que eu estava falando aqui, é em cima de fundos. Enfim, assim que eu destaquei mais para falar da LDO, foram esses pontos. Uma coisa que vocês convivem quase que sempre aqui, é aquelas verbas que sempre vem aqui, alteração do PPA. Lembra do investimento do PPA? Isso é importante vocês guardarem, desculpe vocês não falar senhores e senhoras, mas é importante vocês entenderem que a população, qualquer pessoa pode pedir um investimento, né? Principalmente representado pelas senhoras e senhores. Mas, quando vem para essa casa uma alteração no investimento, é porque houve o quê? Uma entrada de um recurso ou tem que ter a suplementação, porque aquele recurso previsto não está suficiente. Então, você tem que dar uma carga maior de recurso. Quando vem um investimento, de repente, vou usar o Paulinho agora, tá, Paulinho? Paulinho vai lá e consegue recursos para a pesca artesanal. Aqui não tem pescador profissional, são todos artesanais. Mas como ele é da classe de representação dos artesanais, vou usar ele como exemplo. Ele pede um recurso lá para arrendamento, embarcação, alguma coisa. Se vem pela Secretaria de Agricultura, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma alteração no PPA, porque não estava previsto esse investimento. Tá bom? Se de repente alguém pede lá um calçamento, uma recap de algum lugar que não está previsto, é investimento. Tem que fazer a alteração. É isso que serve a LDO. Ela mitiga um pouquinho os problemas de flutuação de investimento. Só que a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer o ano que vem. Ninguém sabia o que ia acontecer em fevereiro de 2020 e aconteceu o que aconteceu até agora. Então, nós estamos aí correndo atrás. Eu destaquei isso para informar essa questão da suplementação. No capítulo 8, que eu fiz um grifo, foi a questão da alteração da legislação tributária. Tá bom? Essa parte, todos os projetos podem ser propostos pelo Executivo ou pelo Legislativo, desde que não tenha impacto direto no orçamento. Mas, na LDO, você pode pensar em fazer alguma coisa já prevendo o quê? Uma arrecadação, uma coisa, uma melhoria para estar na LOA. Então, aqui tem um norteador no artigo 28 que permite essa discussão e lá na frente, quando vir os números, vocês mexerem um pouco, propor, tá? Alguma coisa aí.
o Zubkov, o Marcelo Zubkov, que é o contador, ele está lá disponível para isso. Enquanto eu estiver lá, porque sou um cargo comissionado, estou no cargo por enquanto. Estarei ajudando e hoje, por que eu estou aqui? A Secretaria de Finanças foi a que mais sofreu no Paço Municipal, as baixas, foi Secretaria de Finanças e Secretaria Jurídica, Negócios Jurídicos, teve baixas laterais de Covid lá. Então, o Zub está com a família enfermo, o Marcelo Neves, ele é o caso mais grave hoje, nosso, é um amigo nosso, todos conhecem, e hoje foi internado. Eu vou me emocionar um pouquinho, porque é uma das pessoas que eu tenho mais aproximação lá. E a gente teve o Terrinha, que também está. Então, a contabilidade, que é o setor financeiro, o braço financeiro de registros das coisas, está um pouco sem ninguém lá. Como eu conheço e sou especialista na área, a prefeita, através do Marcos Otto, solicitou que eu viesse aqui, por isso que eu estou aqui, tá? Mas lá na frente o Zub já vai estar melhor, com certeza, todos eles vão se recuperar, aí vocês vão poder estar sempre discutindo isso lá. E, enfim, o que eu mais prezei assim, para discutir, porque foi hoje que me escalaram, foi esses pontos que eram de conhecimento técnico, de aplicação, e é o que eu vivo dia a dia lá, auxiliando o Marcos Otto, através do secretário Bruno. E agora eu fico aberto a vocês para algum questionamento. Não? Bom, só reforçando, esse é o PPA que todos têm o conhecimento, tá bom? Ele zera agora em 2021, será feito o novo cenário para mais 5 anos, tá bom? É isso, gente, muito obrigado pela atenção, obrigado aí pela recepção, espero ter atendido as expectativas. Obrigado, Eduardo Chebuk, pela exposição da LDO. Gostaria de registrar a todos aqui e a todos que estão nos assistindo pela internet, pela instabilidade no serviço prestado aqui na Câmara. Está sendo gravado e entrará amanhã no site da Câmara Municipal, essa gravação. Também gostaria de registrar que essa audiência pública, ela tem fundamento no artigo 48 da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, o que é feita essa audiência? É dar publicidade a todos, a população, sobre o orçamento vindouro, orçamento de 2022, tá? Então, foi publicado nos jornais da nossa querida presidente Epitácio, no dia 28 de maio, 4 de junho e 11 de junho, sobre essa audiência, tá? E foi dada também a toda a população que tivesse alguma dúvida, que entrasse em contato através do serviço do Sistema Eletrônico de Informação do Cidadão, que é o nosso ESIC, que se encontra na nossa página da Câmara, como também via e-mail. Então, não houve, tá? Estou registrando aqui. E foi feito essa exposição pelo Eduardo Chebuk, que ele faz parte da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal. E agora, para finalizar, peço que a doutora Maristela faça a exposição da emenda proposta por os vereadores dessa casa a esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Nossa senhora, eu sou baixinha, gente. Parece que está feio. Muito boa noite a todos. Obrigada, Chebuk. Obrigada, prefeita, por ter enviado pessoa tão competente para nos ajudar na compreensão da lei orgânica do município.
Bom, me cabe aqui falar sobre a emenda que foi proposta pelos vereadores, que, a nosso ver, vai trazer uma situação de maior compreensão, de maior contato da administração, tanto do legislativo quanto do executivo, porque possibilita aos vereadores, que são aqueles que estão lá nos seus bairros, nas suas entidades, no seu reduto eleitoral, sabendo de todas as reais necessidades e podendo, com a previsão constitucional, né, dada, aliás, desde 2015, implementada melhor com a emenda constitucional 100 de 2019, que possibilita ao vereador levar, dentro dos limites legais, metade desse 1,5% do orçamento terá que obrigatoriamente ser reservada às ações de saúde, né? Não podendo ser salários, não podendo ser benefícios de servidores, mas garante o investimento em saúde que vocês terão que observar, né? O orçamento ele tem um valor específico, vai ser definido qual é essa parcela, e ela é impositiva por quê? Porque não se trata de mera previsão. Na realidade, é do orçamento o que é mais certo, fora as previsões de educação e saúde, que são constitucionais também. Mas o orçamento impositivo, na forma que vocês forem propor depois, já detalhadamente para a prefeita, depois da lei orgânica, ele vai ter que ser executado se tiver a previsão legal para aquilo. Isso vai fazer com que vocês fiquem mais perto do Poder Executivo, até na discussão das possibilidades do seu bairro, levando efetivamente aquilo que dentro do orçamento, das regras que vocês impuserem entre vocês, vocês vão executar, né? O orçamento municipal ele vai ser estabelecido de forma clara, havendo a previsão de 1,2% que será reservado para esse orçamento, para esse artigo que vai ser acrescentado na Lei Orgânica Municipal para 2022. Como vocês mesmos falaram, é a oportunidade que vocês têm de levar a base eleitoral de vocês alguma coisa de melhoria concreta, efetivamente trabalhada, estudada, escolhida por vocês. Obviamente, os beneficiários não pode ter impedimentos, por exemplo, entidades têm que estar efetivamente regular com a lei, com a prefeitura, tem que estar com tudo correto. O que for definido por vocês, pode haver, por exemplo, uma licitação pública, mas pode não haver. Então, tem que ser muito bem pensado para que não crie outros problemas do ponto de vista da execução, não é da execução de possibilidade, mas da execução legal de capacidade. A entidade tem que ser capaz, ela tem que ter todos os seus certificados para que ela seja beneficiada, e tudo que for proposto pelo vereador tem que haver, sim, tem que haver uma possibilidade real e legal de execução. Não, excetuando-se as dificuldades da própria entidade beneficiada, a previsão orçamentária tem que ser cumprida. Então, de novo, Chibuk, é uma emenda que vai agregar muito valor à gestão da prefeita municipal, à gestão do município. A gente vai agradecer muito, né, se tiver tudo tranquilo, se for tudo tranquilo, se houver colaboração do ponto de vista de assessorar o vereador, de explicar exatamente o que pode e o que não pode, nós vamos contar com vocês. Mas o projeto, essa emenda entra no artigo 15A, né, para ser aprovado,
para ser aprovada e, diferentemente da proposição de possibilidade, que é a LDO, que depende de todo o orçamento, por ela ter uma porcentagem do orçamento e não de um orçamento, tipo, vamos supor que tivesse estabelecido qual seria o orçamento proposto, previsto para o ano que vem, essa é 1,2 da receita corrente líquida. Então, qual seja a receita corrente líquida, 1,2 vai ficar reservado às emendas parlamentares, às emendas dos vereadores. Então, Chibuk leva em nome dos vereadores, né, a nossa proposição. Pode? Da receita líquida corrente, ela está sendo agregada, então, Na lei orçamentária. Essa... A primeira discussão que nos procurou, nós tínhamos falado da receita direta do município, só que líquida das obrigações legais para ter alguma coisa, então não seria a receita direta, a renda direta. Não. É a receita corrente líquida porque tem obrigações constitucionais de receita com a educação, com a saúde, né? Então, é a líquida, é aquilo que não for obrigado para o orçamento do município como um todo, certo? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha representado vocês. Obrigada. Obrigada, Chibuk. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a todos que nos assistem, aos membros da Comissão de Orçamento, né, e também aqui o Rafael, presidente da Comissão de Justiça, que está nos prestigiando aqui, ao José Mauri, né, a Rosiane e o Wilson já fazem parte da Comissão de Orçamento, o Paulinho, né, e, enfim, eu gostaria de simplesmente agora declarar por encerrado esta audiência. Muito obrigado a todos.